Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando para fazer uma análise do edital da EBSER, né? Um edital grande aí, muita gente tendo confusão, tá? E eu vou dizer aqui baixinho para você. Nós temos novidade para você que vai fazer o concurso aí da EBSER, tá certo? Então eu tenho certeza que com essa novidade a gente vai facilitar muito a tua aprovação. Portanto, se você não vai fazer o concurso da EBSER, tá certo? Nem precisa assistir esse vídeo. Eu só quero aqui nesse vídeo as pessoas que vão ser aprovadas nesse concurso, tá certo? Tenho certeza que você vai amar e muita gente já estava esperando por isso há muito tempo. Beleza? Então vem conosco, vou rodar a vinheta, é o tempo que tu dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, beleza? Vamos lá? Ei, professor, vamos nós aqui começar pela etapa, né? Então nós vamos aqui trazer algumas informações que são importantes, tá? Um edital grande, mas eu peço encarecidamente que você não deixe de ler o edital por completo, tá certo? Vou trazer algumas informações aqui para deixar elas bem claras e não ter confusão, tá bom? Então vamos lá. O concurso, pessoal, ele tem basicamente duas etapas, né? Uma prova objetiva e uma prova de título, tá? Então nós temos a prova objetiva como caráter eliminatório e classificatório e a prova de título classificatória. Ou seja, né? Se você for aprovado para a prova de título, você não vai ser eliminado, tá certo? Apenas você vai ser classificado. Como assim, professor? Vamos supor que você esteja, né? Você seja 10 pessoas vão ser aprovadas para a prova de título, tá certo? Você foi a oitava, tá? Mas só que você não tem nenhuma experiência profissional. Você vai ser reprovada por isso? Não vai ser, mas você vai ser reclassificada, porque provavelmente terão pessoas que vão ter uma experiência profissional maior do que você. Suponha que o nono e o décimo colocado tem experiência profissional maior do que você, e se eles superarem essa pontuação somada com a prova teórica, né, eles podem, né, ficar no seu local, né, na sua posição, tá? Então, por isso que a prova de título ela não é eliminatória, mas é classificatória, tá? Então, para já deixar claro essa questão da etapa, tá certo? E aí nós vamos aos locais de prova, tá? Então nós temos, você percebeu que a EBSER é um concurso nacional, tá? É como se fosse um Enem, né? Específico aí para hospitais que são geridos, né, pela EBSER, tá certo? Então nós temos aí vários locais de prova, tá? Alguns locais aí são locais que são capitais, mas também nós temos aí algumas regiões que vão ter o interior, né, como locais de prova, tá certo? Como por exemplo Minas Gerais, eu vou ter BH, capital, né, ó, e eu vou ter Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, que são cidades, né, que também vão realizar essa prova da EBSER. Então, para você que vai fazer aí, né, em locais, né, em estados que tem mais de um local de prova, então fique atentos ao local que você vai escolher para fazer a sua prova. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né, ó, eu tenho Santa Maria, o município de Pelotas, Porto Alegre, capital, né, Rio Grande, tá bom? Então são locais em que a gente vai fazer, ter possibilidade de fazer essa prova. Mas nós temos outros locais, né, em que só temos um único ponto para fazer a nossa prova, um único município. Por exemplo, aqui no Ceará, né? Eu só vou ter Fortaleza como cidade que vai, né, aplicar essa prova, tá? Então ficar muito atento na hora que você for executar, né, aí o preenchimento, né, da sua folha de identificação e local de prova para que você não se confunda, tá? Então o que nós temos aqui, ó? Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de realização da prova, estas poderão ser realizadas em outras localidades, tá? Muito importante isso aqui, por quê? Tá? Principalmente para aquelas cidades em que, para aqueles locais em que eu só vou ter um único ponto de execução de prova, tá? Então existe a possibilidade de, devido à quantidade de candidatos que possam se inscrever para aquele concurso, você ser alocado para um município ali na região metropolitana, tá? Então fica muito atento. Vamos supor que você está em Alagoas, muitos candidatos se inscreveram, não tem local suficiente para acomodar esses candidatos, e aí você vai para uma cidade na região metropolitana de Alagoas, tá certo? Desculpa, de Maceió, tá? Então você acaba, né, ficando ali numa cidade vizinha
a Maceió, tá? Então, o que nós temos aqui, né? Então, muito cuidado quando você for verificar a sua posição final, tá? Ali onde você vai fazer sua prova, porque é sempre bom você checar, tá? Principalmente num concurso desse tamanho. Vamos lá, vamos supor que você tá lá em Salvador, né? Só tem esse local na Bahia para fazer a prova. Aí tiveram muitos candidatos lá que foram inscritos nesse concurso, né? E aí Salvador não consegue comportar a quantidade de pessoas. Então você vai para uma região metropolitana, ali uma cidade ali próxima para fazer. Então fica muito atento quando você receber o seu cartão de identificação, tá bom? E aí nós vamos para as inscrições, né? Professor, o que nós temos aí referente a inscrições? Vamos lá. Dos procedimentos para inscrição. As inscrições para este concurso serão realizados pela internet no endereço eletrônico da Fundação Getúlio Vargas, ou seja, nossa banca é a FGV, tá? Fundação Getúlio Vargas. E encontração abertas no período indicado no cronograma previsto no anexo 1, tá? Então nós temos aí muito atento a essa questão do prazo, tá certo, gente? Então não fica, não vacila aí, tá? Com a questão do prazo de inscrição, tá bom? Valor da taxa de inscrição será de R$ 85,00 para cargos de nível médio e técnico e R$ 110 para o cargo de nível superior. Ou seja, o nosso cargo aqui, o nosso valor de inscrição é de 85, visto que nós estamos pleiteando um cargo, né, para técnico em saúde bucal, tá? E aí você fica muito atento também à questão da isenção, né, da inscrição. Então fica lá, dá uma olhada lá se você atende a algum critério, né, de isenção, porque você pode ganhar essa inscrição aí caso você atenda os pré-requisitos, como por exemplo, ser doador de medula, né, doador de hemoderivado, no caso de sangue, por exemplo, né, é uma situação em que te permite uma isenção de inscrição. Então fica atento a isso, dá uma olhadinha lá, tá? No edital para que você não possa perder essa condição, tá bom? Professor, e as provas, né? Então vamos nós às nossas provas. Nós temos aqui a nossa prova objetiva, que tem, como eu falei anteriormente, né, um caráter eliminatório e classificatório e será constituída conforme a seguir. Preste atenção. Uma prova de conhecimento básico e outra de conhecimento específico, tal. O que eu vou ter na prova de conhecimento básico, professor? Eu vou ter língua portuguesa, legislação da EBSER e política pública de saúde e educação, tal. Então a gente sabe, né, que a FGV ela pesa a mão em português, então fica atenta a essa questão, tal. Então nós teremos aí 10 questões de português, com cada uma valendo aí 0,4 pontos, ou seja, ao todo teremos aí 4 pontos na nossa prova de português, tá? A legislação da EBSER é outra coisa também que vai cair, então nós temos aqui, ó, 5 questões, tá certo? 1 ponto por questão, sendo que nós temos aí ao todo 5 pontos na prova de legislação da EBSER. E na política pública nós teremos 15 questões, um ponto, né, por questão, tá? E nós temos ao todo aí 15 pontos na prova de políticas públicas de saúde e educação, tá? E nós temos o conhecimento específico, que aqui é a nossa maior pontuação que nós podemos ter, né, na nossa prova como um todo, né, visto que a pontuação dela é de 1,2 pontos por questão, nós teremos 30 pontos ao todo, aliás, 30 questões ao todo, fazendo que 36 pontos caso eu acerte todas as questões, né? Então, minha provinha ela vai ser constituída de 60 questões, né? Com um total de pontos de quanto, professor? De 60, tá? Ó. Professor, me diga uma coisa, qual é o mínimo exigido, hein, para eu poder pleitear aí uma vaga, né, para ser, para concorrer, né, à prova de título? Pelo menos 30 pontos, tá? Mas isso garante, professor, que o fato de eu atingir os 30 pontos vai garantir que eu vá para a prova de títulos? Muita calma nessa hora, tá certo? Mas vamos ver aqui o que essa questão, aqui o edital traz relativo a algumas informações da prova objetiva, tá? A prova objetiva de múltipla escolha será distribuída pelos conhecimentos e disciplinas do item 10.1.2, conforme o conteúdo programático no anexo 7, tá? Desse edital.
sendo que cada questão contará 5 alternativas, ou seja, a nossa prova vai ser de A, B, C, D, E, tá certo? Ou seja, 20% aí de chance de você acertar se você chutar, né? Então é uma probabilidade baixa. Então é melhor a gente, né, se esmerar pelo cuidado. Muito embora às vezes a gente tenha essa questão do chute aí como uma alternativa, mas que deve ser de forma muito esporádica, tá? A duração de prova é outra situação muito importante, né? O que, que eu tenho que fazer relativo à duração de prova? Olha só, ficar atento a esse tempo, né? De prova que a gente vai ter. Vamos lá. Incluindo o tempo para leitura das instruções, coleta digital, preenchimento de folhas de resposta, será de 4 horas. Ou seja, para você iniciar a sua prova e fazer todos os trâmites e finalizar, 4 horinhas de prova, sendo que ela vai ser de 8 às 12 para o cargo de nível superior e de 15 às 19 para cargo de nível médio técnico. Ou seja, né, ó, nossa provazinha vai ser realizada neste horário entre 3 da tarde e às 19 horas da noite, tá? Então, horáriozinho bom, tá certo? Você já vai ali pela manhã, acordar, não precisa acordar muito cedo, né? Vai ficar mais tranquilo, tomar um bom café da manhã, almoçar, descansar um pouco, né? Dá tempo até descansar para você 14 horas estar na porta do seu local de prova, tá bom? Então nós temos aí, né, de 15 às 19 horas, 4 horinhas para a gente poder fazer essa prova, tá? Professor, a prova de título será avaliada na escala de 0 a 20 pontos, nos termos 10.2.5 e 10.2.6, tá? Ó, então, a avaliação da experiência profissional é o que vai ser avaliado no caso do nível médio e técnico, tá certo? Também no superior, porque o superior tem outras coisas para além disso que serão avaliadas. Mas no cargo de nível médio e técnico, o que vai somar para a gente vai ser a experiência profissional, tá? Então, um ano equivale a 1 ponto, mas é um ano comprovado, tá certo? Então, o que eu vou pedir para que você faça quando você começar a ler esse edital? Leia os pré-requisitos, né, para que você tenha a ideia do que é necessário para ter a comprovação da sua experiência profissional. Isso é muito importante, tá? Então, tempo de experiência sem sobreposição de tempo em exercício de cargo, emprego ou função no cargo que concorre, no âmbito público ou privado, até a data de publicação desse edital. Então, o que nós temos de informação? A sua comprovação de experiência tem que ser até a data de publicação desse edital, tá certo? Então, antes disso, aliás, depois disso, não pode, tá? Não pode, ok? Então, nós temos aí uma pontuação máxima de 10 pontos. Então, leia no edital os critérios, que são muitos, tá certo? Para você ter essa pontuação válida, tá? E fiquem atentos ao período de inserção dessas comprovações no sistema. Muito atento a isso, tá bom? Ei, professor, aqui, né, nós temos aqui datas importantes, né? Então, período de inscrição vai de 23/12 a 20/1, tá certo? Então, nós estamos em pleno período de inscrição, tá? Nós temos aí, né, ó, a nossa realização da prova, dia 16/3, então nós temos um tempozinho aí até bom para poder fazer, né, as nossas provas aí. E aí, no dia da divulgação do gabarito, né, professor? Vai ser quando? Do caderno de prova? Dia 17, o dia seguinte, tá certo? Então, muito atento a essas datas, tá? Porque essas datas, elas são cruciais para a gente que vai fazer o concurso, tá certo? O concurso aí da EBSER, tá certo? Ei, professor, vamos falar aqui da questão da remuneração e carga horária? Bora que aqui o negócio é interessantíssimo, tá certo? Interessantíssimo, tá? Ó. Professor, qual é a carga horária? 40 horas semanais, né? Podendo aí fazer, aliás, né, fazendo aí um total de 200 horas mensais, tá? Remuneração base, tá certo? R$ 4.512,50. É uma remuneração que é uma boa remuneração, tá certo? E aqui nós vamos ter alguns acréscimos além desse valor, tá certo, gente? Então não é somente isso, como por exemplo a insalubridade, né? Que aí chega a ser a 20% do salário mínimo, então isso já vai aumentar um pouco, né? Então fique atento a isso, tá bom? Requisito para ingresso, olha só, certificado devidamente registrado de curso de ensino médio,
fornecido pela instituição educacional reconhecida pelo Ministério da Educação e certificado de conclusão do curso técnico em saúde bucal, pessoal, tá? Ó, fornecido por instituição educacional reconhecida pelo Ministério da Educação. E outra coisa, registro profissional do CRO. Não vacila com isso aqui. Se você não tem o registro, faça, tá? Porque corre o risco de você perder a chance de ingressar numa excelente situação que é na EBSE aqui, porque você não tem, né, o registro. Já pensou um negócio desse? Olha o que acontece, viu? E aqui nós temos as atribuições, né, que são as atribuições comuns aí ao cargo, tá certo? Então, essas informações aqui são muito importantes para você, tá? Aí a gente vem, né, aquela questão, né, de confusão, né? Quando a gente olha no edital, são vários locais diferentes que abriram vagas, né? Mas aí você vai dizer, poxa, professor, são cadastro de reserva. Mas eu digo uma coisa para você, tá? O que essas instituições fazem? Como, né? Surgiu a possibilidade de abrir concurso para a EBSER, então o que ela faz? Poxa, eu tenho aqui a possibilidade de ter candidatos que eu posso chamar ao longo da validade desse concurso, tá? Caso apareça alguma vaga, e vai aparecer, porque muitos desses hospitais estão em pleno, né, ampliação até construção, tá certo? E temos aí constantemente gente sendo aposentada, então nós temos sim chamamento, tal. Não foram todas as instituições que solicitaram o cargo de TSB, foram só algumas, e eu estou mostrando aqui para vocês, tá certo? E se elas pediram, é porque vai ter gente sendo chamada. E não é só um não, tá certo? Eu garanto para você, não tem como ser chamado aí, só ou até mesmo não ser chamado. É muito difícil não ser chamado, tá? Então nós temos algumas macro-regiões que correspondem aí, né, às regiões administrativas da EBSER, tá? Ó, então nós temos aqui todas as macro-regiões sendo contempladas como vaga, né, com cadastro de reserva aí para o nosso cargo de técnico em saúde bucal, tá? Então nós temos aí vários hospitais, ó, tá? Ó, então todos esses hospitais aqui estão com disponibilidade de cadastro de reserva. Brasil inteiro. E não esqueça, não perca o ânimo, tá? Porque você certamente vai ser chamado e ser aprovado nesse concurso, tá certo, gente? Não vacila com isso. Olha, é sério que eu tô falando para vocês, tá? Não perde essa chance, tá bom? Não perde essa chance, tá? Então, olha aqui os hospitais, né, em que você tem disponibilidade, vários hospitais, tal, na região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, todas as regiões nós temos aí, né, possibilidade de ingressar nesses hospitais, tá bom, gente? Então, macro região 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Todas elas aí, né, com contemplação de cadastro de reserva para, né, você que é técnico em saúde bucal, tá bom? Aqui, o que é isso aqui, né, ó? Pessoa preta e parda, tá certo? O PPP, que tem lá no edital, pessoa preta e parda, tá? Ó. E o que é esses 6 aqui? A quantidade de pessoas que vão para a prova de título, tá certo? A prova de título, tá? Ó. Beleza, gente? Tranquilo? Ei, professor, mas me diz uma coisa, né? O que vai cair na prova para técnico em saúde bucal? Olha só, aqui não é um assunto que é difícil, tá certo? Nós temos alguns tópicos aqui que ele fala, por exemplo, biossegurança, né? Ele fala em um tópico, mas a gente sabe que esse tópico aqui ele é até extenso, né? Então, com calma a gente consegue aqui estudar todos esses assuntos até o final, tá certo? Ali do período ali de bem pertinho de você tá fazendo a sua prova, tá? Então você tem que se organizar. Aí eu venho para aquela situação. Poxa, professor, como se preparar? E lembra que eu te disse lá no começo que olha, vá comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar da surpresa que eu vou mostrar para você, tá? Então o que eu tenho aqui? Olha só, pela primeira vez, tá? Eu estou disponibilizando, tá, um curso preparatório em vídeo exclusivo para a EBSER, tá certo? Então a gente já tá com vídeos exclusivos aí para você, tá? Que vai fazer o concurso da EBSER para que a gente possa juntos, tá, levar você à sua aprovação. Eu tenho certeza, você já conhece a metodologia de como que a gente trabalha aqui no canal, né, fazendo as resoluções e trazendo conteúdo específico, tá certo? Daquela resolução de questão. E aqui eu vou te dar a oportunidade para você estudar junto comigo esses conteúdos teóricos com resolutividade de questões também,
tá? Então nós temos aí, não perde essa chance, gente. Pela primeira vez, um preparatório em vídeo com alguns bônus para você. Como você sabe, eu nunca entrego somente aquele produto, né? Sempre tem bônus aí associado aos nossos produtos. E aqui com o nosso Prepara ASB e TSB para a EBSE especificamente não vai ser diferente. Mas, professor, me diz uma coisa, como que vai ser a cronograma das nossas aulas? Olha só como isso aqui está fantástico, fantástico, tal. Já está disponível para você, né, as aulas sobre fundamentos de saúde bucal, tá certo? Que já está disponibilizado aí dia 30 de dezembro, ou seja, já está aí disponível para você. No dia 6 de dezembro vai estar disponível, né, a aula sobre anatomia e fisiologia, né, os blocos de aula sobre anatomia e fisiologia. Dia 13, né, as aulas sobre educação e saúde. Dia 20 de janeiro, as aulas sobre odontologia social integral. Dia 27 de janeiro, aulas sobre higiene dentária e controle de doenças. Dia 3 de fevereiro, aulas sobre prevenção e controle de cárie. Dia 10 de fevereiro, aulas sobre aspectos técnicos da prática odontológica. Dia 17 de fevereiro, aulas sobre radiologia. Dia 24 de fevereiro, aulas sobre biossegurança. E dia 3 de março, aulas sobre primeiros socorros e emergência, tá? Então, professor, vai dar tempo a gente estudar tudo isso? Vai. Eu estou colocando aqui, se você não percebeu, eu estou colocando semana a semana para que você possa assistir aos vídeos, resolver questões, tá certo? Para você se preparar bem para o seu concurso, tá? Então, quais são os nossos bônus, né? O livro de questões da FGV, exclusivo da FGV, tá certo? Exercício em vídeo, tá certo, gente? Que eu tenho aí 50 exercícios para vocês em vídeo, além das nossas videoaulas que já tem exercício, tá certo? E nós temos também, não tá escrito aqui, mas nós temos os simulados para você, tá certo? De matemática, de português, de legislação. Beleza, gente? Tranquilo? E aqui é o conteúdo, nosso conteúdo específico, né? O nosso conteúdo específico para o nossa preparação, que vai te levar à aprovação aí para o concurso da EBSE. Professor, onde é que tá o link, pelo amor de Deus, né? Olha só, na descrição aqui embaixo, nos cards aqui em cima e também nos comentários aqui embaixo. E olha, gente, tá uma pechincha, tá certo? Pechincha, tá? Não perde essa oportunidade para que a gente possa juntos levar você à sua aprovação. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, estou muito feliz em estar compartilhando com você esse nosso curso preparatório em vídeos, coisa que a gente queria fazer há muito tempo, mas só agora a gente conseguiu, né, pôr em prática, tá certo? Então, aos poucos a gente vai liberando aí os vídeos para que a gente possa prepará-los, né, com muito carinho, muita tranquilidade. E outra coisa, eu vou colocar uma provinha aqui para vocês perceberem. Então, fiquem atentos como que está montado, né, as nossas videoaulas. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tranquilo? Um abraço do professor Diego, tudo de bom e vamos junto à sua aprovação. Valeu!